Deus, vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Com certeza vamos aprender muito nesse seminário. Deus sempre quer falar com a gente. A gente que precisa querer ouvir, né? Às vezes você fala, Deus não fala comigo. Mas você para ouvir? Né? Às vezes a gente é que nem... Quando a gente tem filhos... Tem uma certa idade que os filhos começam a não ouvir o que a gente fala, não tem, gente? Quem já passou por isso? Você fala, eles estão assim, mas não ouviram nada do que você falou, né? Então, a gente não pode ser assim com Deus, hein? Nós temos que ser. E Deus quer falar com a gente, porque Ele realmente está nos preparando para que a nossa casa seja uma casa de bênção. A nossa casa seja uma casa onde realmente reflita a luz de Cristo, em todo o tempo. Glória a Deus. Vamos orar e vamos passar para a palavra de Deus. Eu acho que esqueceram de mim aqui. Tem algum probleminha aqui. Acho que está furado. E o pior, está sujo, pelo amor de Deus. Me dá um copo limpo. Vai saber, né? Da onde surgiu que o copo já esvaziou, né? No meio do culto. Vamos orar então, passar para a palavra de Deus? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir Tua voz. Senhor Jesus, nós queremos aprender contigo. Nós queremos saber aquilo que está no Teu coração e andar conforme a Tua vontade. Por isso hoje, Senhor, vem nos ensinar. Nos ensina, Senhor, qual oração que toca os céus, como orar, Pai, de forma a vivermos as coisas que a Tua palavra promete. Nos ensina esse caminho da oração, nos ensina esse trilhar, ó Deus, de orar como Jesus orava e viver as coisas que Jesus vivia e que Ele prometeu que nós viveríamos também. Que possamos viver, ó Deus, viver essa maravilha, viver o Teu poder, viver a Tua graça, viver, Senhor, segundo a Tua santa e poderosa vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, vem e visita-nos de uma forma poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria... hoje, falar com vocês sobre orando como Jesus. Sabe, a gente tem sempre muitos livros que ensinam a orar, ora desse jeito, ora daquele outro, mas eu estava ali diante de Deus e Deus falava para mim assim, lê lá como é que Jesus orava, vai estudar a forma que Jesus fazia, porque essa é a forma infalível. E agora eu quero falar alguns princípios que Jesus nos ensinou através da oração. A primeira coisa, eu queria ler em Mateus 6, o versículo 6, depois o 16 ao 18. Sabe, existem algumas formas que Jesus ensinou que nós devemos orar e como que Jesus fazia para orar. Então aqui fala sobre orar em secreto. Vamos ver o que diz a palavra ali? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Depois do 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando você, se você ler toda a passagem, vai falando assim, quando você ora em secreto, Deus o recompensará.
Isso significa dar resposta de Deus. Vamos falar o que é orar em secreto? Ai, pastor, então quer dizer que quando a gente ora, lá na sala de oração, que nem hoje, estava um fogo de Deus lá na sala de oração, que estava alguns intercessores lá comigo orando, e estava descendo fogo, e a gente orava alto, e orava junto. Ah, então não pode? Não, não é isso que está falando aqui a palavra de Deus. Ah, então que a oração que vale é a oração só que eu oro onde ninguém escuta, não. Mas aqui, se você ler toda a passagem, você vai entender que Jesus estava falando assim: ore ao Senhor e não para que os homens vejam. Jejue com propósitos de tocar o coração de Deus, não para que as pessoas achem que você é espiritual. Às vezes ontem eu pregava lá na MIF, no Ministério Internacional da Família, e eu falava com intercessores, eu citei um pouco essa parte, mas foi outro lado que eu fui da palavra, mas o que eu estava ensinando é que às vezes a gente quer mostrar para as pessoas que nós oramos. Nós temos o grupo de salas de cura, de intercessão, e chega lá um pedido de oração, e todo mundo, vamos orar, e muitas vezes a gente não ora coisa nenhuma, só fala que vai orar, e não ora. A oração não é para trazer para o seu irmão, ou para as pessoas, uma evidência para você. Quando você orar, quando você jejuar, que você permita que Jesus cresça em você e você diminua. Nós não podemos orar, jejuar e ficar batendo. Tem gente que fala assim: eu estou jejuando. Está tão difícil porque eu estou jejuando. Perdeu o galardão, pode parar de jejuar, porque já não vai resolver mais nada. Porque você está jejuando para homens e não para Deus. A forma de Jesus fazer, você pode ver, pouquíssimas vezes, Deus fez qualquer tipo de oração na frente das pessoas. Mas sempre a palavra de Deus diz que ele subia ao monte para orar quando ele estava sozinho. As orações que ele fez na frente das pessoas era uma oração de gratidão. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Era desse tipo. Mas a oração, o clamor, ele fazia de duas formas, e nós precisamos aprender isso. Ele subia ao monte. Aí tem pessoas que acham que Deus só vai ouvir você se você achar um monte para você subir. Irmãos, nós estamos em São Paulo, para você achar um monte seguro para você subir, vai ser um pouquinho complicado, hoje em dia, né? Mas tem uns montes aí que algumas pessoas vão orar. Mas sabe o que significa um monte, querido? O teu lugar secreto, às vezes o teu quarto de guerra, às vezes é aquela sala vazia, porque todo mundo já foi dormir. O monte, às vezes, é a sala de oração que tem aqui na igreja, que você vem fora de horário de culto para simplesmente ficar sós com o Senhor. O lugar secreto, esse é o monte que Jesus subia, esse lugar secreto, esse quarto que você ora em secreto, é aquele lugar que você separa para estar só você e Deus. Só vocês dois. Sem interrupção, sem o celular tocando e você parando para atender. É a hora que você vai sentar ao lado de Jesus, olhar nos olhos de Jesus e falar com Ele, e ficar quietinho e permitir que Ele fale com você. A primeira coisa que Jesus ensina é que a oração mais eficaz, e a oração que nós necessitamos diariamente, é aquela oração constante, é a oração a sós com Deus. É o nosso lugar secreto, o nosso lugar de estar sozinho com o Senhor. E ali Deus fala: você terá sua recompensa.
O que significa, eu vou ganhar um pirulito de Jesus, né? Recompensa parece uma coisa assim. Não. A recompensa você não sabe o que virá depois. Esse tempo que você gasta na minha presença vai te preparar para coisas que você não pode nem imaginar. E isso daqui a pouco eu vou falar. Agora, a segunda coisa. Em Lucas 18, a partir do versículo 1, Jesus ensina a gente a orar sem desanimar. O que diz lá a palavra? Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí ele conta uma parábola de um juiz que não ouvia o clamor de uma viúva, mas eu não vou entrar de explicar tudo isso para você. Depois, se você quiser, você vai lá e lê tudo, que é bem legal. Mas o que Jesus está falando? Que às vezes a nossa oração, algumas pessoas elas desanimam de orar. Porque a oração, gente, não é um interruptor que funciona. Eu orei, plim, já aconteceu do jeitinho que eu pedi. A Elisângela deu testemunho aqui. E eu quero falar para vocês, uma característica da Elisângela sempre foi ser uma mulher muito fiel a Deus. E ela pôde ser fiel no tempo da abundância e ela era fiel no tempo da escassez. Uma característica linda da Elisângela, que eu conheço desde muito mocinha, nem sei quantos anos a Elisângela tinha quando eu conheci ela. Cadê Elis? Quantos anos você tinha, Elis? 16, 17 anos. E a pastora Alessandra, que é a discipuladora da Elis, pode até confirmar a fidelidade dessa moça. E é muito lindo a fidelidade, porque a fidelidade fala de constância na presença de Deus. E ali você viu que uma mulher fiel, ela passou por um momento de luta. Nós passamos por momentos de luta na nossa vida. Nós passamos por momentos, querido. Quem já passou por isso que eu vou falar, hein? Que o céu parece de bronze. Você já passou? Pode ser sincero, irmão, eu já. Parece que eu estou orando e minha oração faz assim, tem. E a gente fala, mas o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo nessa hora? Você está sendo forjado a ser uma pessoa de fé. Porque é fácil falar quando tem fé, quando você, tudo que você ora, e no começo da nossa vida cristã é assim, Deus permite coisas assim, porque nossa fé ainda é frágil. Mas aí ele veio e fala assim, bom, agora eu preciso construir aqui um valente. E um valente tem que saber viver nos momentos bons e maus. Um valente tem que não desanimar na sua oração e na sua fé. Um valente é aquele que persevera nos seus princípios, na sua oração, seja lá qual for o momento que ele está passando. E aí é a hora, às vezes, que você pensa que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Se o céu é de bronze, o Senhor ultrapassa os céus e Ele está ali do teu lado, filho. Fica preocupado não, porque Ele está te ouvindo, mesmo que a impressão seja ao contrário. Existem momentos em que a nossa oração, ela, às vezes é um clamor sobre alguma coisa, ou às vezes simplesmente você quer sentir mais a presença de Deus e parece que você está cansado. E o diabo começa a lançar coisas na nossa mente, querido. Para de orar, você vê, orar não adianta mesmo. Para que você vai orar? Vai fazer coisa. Quanto mais você trabalha, mais dá certo as coisas. Não precisa na presença de Deus. Ora assim de qualquer jeito, não precisa do lugar secreto, não. Não precisa parar para ouvir Deus, não. Olha só, Deus te abençoa desse jeito que você faz. E você vai perdendo o melhor de Deus. O melhor que Deus tem para você. Orar sem desanimar. Quando você, em todo momento, você fala, eu vou continuar batendo. Eu vou continuar entrando na presença de Deus. Se eu não estou conseguindo ouvir, se eu estou passando por momentos difíceis, eu não vou desanimar. Eu vou permanecer. Outra coisa que nós aprendemos a orar como Jesus.
E assim, a oração, eu gostei muito de ler isso aqui. Vamos ler Mateus 7, do 7 ao 12? Essa passagem é aquela passagem que a gente gosta bastante, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas vamos ver até o final o que ela diz? Porque normalmente, a gente tem uma tendência, irmãos, a parar assim o versículo e a passagem da palavra de Deus, ela é inteira. Mas a gente para só no pedacinho que convém. Né? Aí depois, quando é um pedaço assim que não convém muito, a gente pega e... Estava escrito isso? Vamos ver aqui o que diz? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Por isso, pois esta é a lei e os profetas. Como? Semeie bondade. Semeie. Faça para o outro, às vezes, aquilo que você está pedindo que Deus faça por você. Dentro do que está no seu alcance, obviamente. A palavra de Deus está falando aqui que essa lei de bater, de buscar, de pedir, ela está ligada muito à lei de semeadura. O quanto eu semeio na vida de outras pessoas. É interessante porque, se você pensar um pouco, você só colhe aquilo que você semear, certo? Pastor Rubens falava isso, acho que a semana passada, acho que foi Pastor Rubens que falou. Mas também tem o seguinte, se eu quero colher abacate, eu tenho que plantar abacate. Se eu quero colher mexerica, eu vou ter que plantar mexerica. E às vezes é exatamente naquilo que eu vou semear, é a minha dificuldade, aquilo que eu estou pedindo para o Senhor, e Deus vem e abençoa. Você quer ver uma coisa tremenda? Pessoas que semeiam na vida financeira de outras. Por exemplo, alimento. A coisa mais linda que eu vejo, a gente tem a bênção do repartir. E como é que está? Está precisando de coisa ou está suprido? Por enquanto está suprido? Por quê? Porque tem pessoas que semeiam. Mas você pode perceber, eu já percebi ao longo do ministério, que eu tenho visto muito, é que pessoas, às vezes, com menos poder aquisitivo, ela é capaz de dividir um pouquinho que ela tem, para poder semear na vida de outra pessoa. E aí Deus vem e supre essa pessoa. É tão lindo essa semeadura. Quando você precisa que alguém de um milagre, e você começa a orar para que esse milagre aconteça na vida do outro. Às vezes você mesmo está precisando de uma cura. E aí você vai e ora por alguém que precisa de cura. E o mais interessante é porque às vezes você ainda não foi curado, mas a outra pessoa já foi. Mas saiba que Deus que está no céu está vendo o que você está fazendo, e Ele vai ouvir a sua oração. Porque é uma oração com semeadura, não é uma oração egoísta. É uma oração que dá ao outro aquilo que o outro precisa. Ora por consolo, consola, ama, dá palavras de carinho, faz pelo outro. Jesus sempre viveu para servir. A oração de Jesus não era vã, porque Jesus viveu e morreu servindo, se dando. Às vezes a nossa oração, ela é tão egoísta. E por isso que Jesus ensina uma oração baseada no servir, no dar.
no fazer da tua vida útil para alguém. Fazer algo por alguém. Deus tem muito mais prazer em abrir os céus para as pessoas que têm esse coração. Porque se você for ler, eu não lembro se é nessa passagem, não, é de Mateus 6 que fala isso. Que depois fala, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas é de Mateus 6 que fala isso. Porque a pessoa que o tesouro dela é dar, é servir, é pegar aquele poder que Deus dá para ela no momento de oração e usar desse poder não só para benefício próprio, mas usar desse poder, porque quando nós oramos, Deus nos reveste de poder. Quem sabe disso, diz amém? E Ele usa esse poder para dar para os outros. Como que Jesus usava o poder que Ele tinha, gente? Ele usou o poder dele para ter mansão, para ter o melhor carro, e para fazer grandes viagens? Não. Sabe que Jesus usou o poder dele? Não era nada para ele. Era para abençoar outras pessoas. Para levar o reino de Deus para outras pessoas. Não tem nada demais você ter algumas coisas para você. Jesus nunca falou para você que ser pobre, miserável é da vontade de Deus, porque não é. Mas a gente precisa ter esse coração de dar, de fazer pelo outro. E o quarto ponto que eu quero falar dessa parte aqui, da forma que Jesus nos ensina a orar, o pastor Rubens pregou a semana passada, que é o orar com gratidão. A gratidão precede um milagre, como o pastor Rubens pregou a semana passada. Não foi isso, Rubens? Cadê o Rubens? Nem sei, ali. Não foi isso que você falou? E ele citou a multiplicação dos pães e peixes. Mas eu vou citar agora uma outra passagem. A ressurreição de Lázaro, que está em João 11, do 40 ao 44. Eu não vou nem ler essa passagem. Quando Jesus soube que seu amigo Lázaro tinha morrido, a oração que Jesus fez lá na frente de todo mundo, porque na verdade ele já tinha orado antes, né? Aquela oração que Jesus fez foi: Senhor, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Que coisa tremenda! Ele chegou diante de uma situação irreversível. O amigo dele estava morto já há 4 dias. Não era uma ressurreiçãozinha. Era alguma coisa muito maior. E ele chega diante daquela situação e diz assim: Senhor, eu te louvo porque o Senhor sempre me ouve. Mas ó, vamos ler assim, vai, põe lá. Que eu quero ler algumas coisas. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Em outras versões está: sempre me ouve. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E ali Jesus falando assim: gente, olha, eu vou fazer essa oração aqui, sabe? É para vocês crerem. Porque a minha vida de oração, eu já conquistei isso lá no lugar secreto. E agora eu quero entrar exatamente nesse ponto, que é o que acontece quando a gente ora. E vamos tirar uma coisa sobre oração, que oração não é você ficar diante de Deus com uma lista de pedido, como se fosse uma compra de supermercado que você liga para o Rappi, para essas entregas, e fala: alô, ó, hoje eu preciso disso, sabão em pó, preciso de óleo, preciso de sal. Parece que a nossa oração é isso. Eu vou no lugar secreto, entro lá
Oh, Senhor Jesus, que bom estar aqui, né, Senhor? Pois é, Deus, deixa eu pegar meu caderninho. Senhor, eu peço pela saúde da irmã fulana de tal. Senhor, agora olha, o emprego está duro aqui. Ó. Senhor, abre a porta, mas olha, se o Senhor puder abrir aquela porta, eu prefiro do que essa. Não gosto muito dessa não. Mas eu prefiro daquela marca, sabe? De emprego. Senhor, eu preciso... Você acha que isso é oração, irmão? Ai, mas a palavra de Deus está falando pedir e dar-se-vos-á. Verdade. Mas você acha que isso é oração? Você imagina Jesus, depois de um dia cansativo, subindo ao monte para ir orar, e chegando para Deus e falou assim: Senhor, olha, eu vi lá que amanhã eu vou ter que curar um lunático, e o negócio é mais pesado lá, e o Senhor me dá força para curar aquele lunático, olha, me faz isso, faz aquilo. Você imagina Jesus orando assim, irmão? Fala a verdade. Como é que você imagina Jesus orando? Sua cabecinha voa um pouco assim? Pois é assim que a gente deve orar. Jesus orava se relacionando com Deus. Era o Pai dele, que tinha permitido que ele viesse em forma de homem, e quando ele chegava no secreto, ele sabia que ele estava falando com o Pai dele. E ali eles compartilhavam as coisas. E ali ele adorava. E é dessa forma que é a oração. E essa oração feita no lugar secreto, uma oração de relacionamento, não quer dizer que a gente não vá pedir alguma coisa para o Senhor, mas o pedir está lá para frente. Antes, você vai entrando na presença de Deus para se revestir do Espírito Santo, pedir perdão para limpar o seu coração, para tirar toda coisa ruim que tem no seu coração. Sabe por que a gente pede perdão para Deus quando a gente vai orar? Eu vou falar, sabe por quê? Porque o pecado ou o sentimento ruim, aquelas coisas ruins dentro de nós, nos impedem de ter esse relacionamento livre com o Senhor. Imagina que eu fiquei brava com o pastor Nivaldo com alguma coisa. Não gostei do que ele fez. Aí quando eu vou ter uma conversa com ele, eu vou lá visitar a Delma, minha amigona. Chego lá, estou toda feliz, entra o pastor Nivaldo. Oi. Preguiça. E às vezes a gente está assim com Deus. A gente vai orar e a gente está com o coração ruim com Deus, ou ruim com alguma situação, e a gente não consegue conversar e ter aquele momento gostoso com o Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Irmãos, a nossa vida sem oração de verdade é uma vida tão pobre dentro daquilo que Deus quer te dar e quer fazer você experimentar. Imagina que Jesus, para começar o ministério dele, ele foi em Mateus 4, do 1 ao 11, eu não vou ler. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ficar 40 dias em oração e jejum. Porque ali a oração estaria fortalecendo e preparando Jesus para aquilo que viria a acontecer. E para tudo que Deus iria usar ele. Para as maravilhas que iriam acontecer. Se você vê que foi logo depois dessa oração e jejum, que Jesus saiu, e então o Senhor começou a usá-lo, ele começou a ser usado por Deus para trazer o evangelho naquele momento. Porque lembra de uma coisa, Jesus estava nessa terra como homem, embora sendo Deus, ele precisava nessa terra, tá, numa comunhão com o Espírito Santo, para aquilo que ele viveu no céu acontecer nessa terra. E assim somos nós, tudo que Jesus fez, nós devemos seguir o exemplo dele. A forma como ele faz as coisas.
Jesus primeiro se separou, porque quando você ora, quando você se separa para Deus, Deus te reveste de força, Deus te reveste de autoridade, Deus te reveste com poder sobrenatural. O segundo ponto que acontece quando a gente ora, sempre o nosso lugar secreto com Deus vai preceder algo sobrenatural na nossa vida. O sobrenatural. Eu vou dar um exemplo, mas se você ler os evangelhos, vocês vão ver vários. Em Mateus 14, 23. Vamos por esse versículo que diz lá o quê? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ele sozinho. Só vou ler isso. Sabe o que aconteceu logo depois disso? Foi quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para andar sobre as águas. Sempre que você gasta um tempo no seu lugar secreto, Deus está preparando e te revestindo para operar o sobrenatural. Para operar, você acha, irmãos? Você não vê nenhum momento Deus orando para alguém ser curado. Ou para alguém ser liberto. O que você vê é Jesus ordenando. Só. O que você quer que eu te faça? Eu quero que veja. Então veja. Isso é oração? Não. Ah, meu filho está enfermo. Pode voltar, ele já está curado. Isso é oração? Não, sabe por quê? Porque a oração já tinha sido feita no lugar secreto. A gente se mata às vezes de orar por alguma coisa, mas na verdade a gente tem que conquistar o poder de Deus, conquistar o ser cheio da presença de Deus no lugar secreto. E quando a gente sai e vem sobre na nossa frente um enfermo, você só precisa declarar e dizer: espírito de enfermidade, saia dessa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos estar sendo revestidos do poder de Deus, exatamente nesse lugar secreto, porque quando a gente está revestido pela oração, Deus vai fazer grandes coisas. E aquela listinha de oração, talvez você não precise nem apresentar diante do Senhor. Quando você terminar aquele tempo de relacionamento com Deus, de adoração, de revestimento da presença de Deus, o Senhor já te revestiu com uma autoridade que você se levanta e você começa a declarar: porta de emprego, se abra agora em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer. Você começa a declarar o poder de Deus para que coisas aconteçam, milagres venham a acontecer, porque era assim que Jesus fazia. Em Lucas 6, 12, diz também ali que Jesus foi ao monte para orar. Pode pôr o versículo, não vou ler, mas o pessoal lê. Que Jesus foi ao monte para orar. E quando ele saiu do monte para orar, ele chamou a sua equipe, os seus discípulos, escolheu os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que depois daquele momento, ele preparou esses discípulos que eram chamados apóstolos por ele. Ele preparou uma equipe para que ele tivesse um ministério eficaz, para que a vida dele fosse a divulgação do reino de Deus. E diz que ele saiu ensinando, libertando e curando. Depois que saiu do seu monte, depois que saiu do seu lugar secreto. Oh, queridos, é tão poderoso isso. Lucas 9, do 28 ao 30. O lugar secreto te proporciona experiências sobrenaturais. Você fica escutando aí: ai, tal pessoa teve visão, teve isso, teve aquilo. Ah, eu também quero. Senhor, me dá. Não adianta. Você sabe que você que não fala em línguas estranhas ainda, que não teve o batismo do Espírito Santo, você pode conquistar isso no seu lugar secreto com Deus?
Eu recebi isso no lugar secreto. Não era tão secreto assim, porque eu não tinha um lugar da casa que eu pudesse ir que não tivesse alguém. Então Deus sabia disso. Então eu fazia da minha cama o meu lugar secreto. Era só o meu espacinho ali. Mas o barulho rolava ao redor, né? Mas era o que eu tinha, para o momento. Porque eu não tinha espaço, que era tudo muito pequenininho. Quando eu tinha 17 anos. E naquele lugar de adoração, aquele monte que era uma caminha, daquelas bicamas que puxava a parte de baixo, que ainda dormia na parte de baixo. Então puxava a parte de baixo, aí ninguém andava mais no quarto, depois que puxava a minha bicama. Mas que eu me ajoelhei para orar ali, porque ali virou o meu monte, ali foi o meu lugar secreto. No meio de uma oração de gratidão, o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu, e eu comecei a falar em novas línguas, e eu não era nem batizada nas águas ainda, porque não tinha dado tempo de ter batismo. Cadê o Adriano? Eu vi ele levantar? Quem está no teclado hoje? Pode vir. Um fundinho é sempre bem-vindo. Em Lucas 9, do 28 ao 30, Jesus convida os amigos dele mais chegados e fala assim: hoje eu vou levar eles para orar comigo no meu lugar secreto. Hoje eu vou deixar eles virem comigo. Levou eles, adivinha, né? Dormiram. Mas tudo bem, Jesus estava no lugar secreto. E a palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava ali orando, ele começou a receber uma glória de Deus. Vamos pôr o versículo lá. E ele começou a brilhar. E ali, Elias e Moisés vieram àquele monte e o visitaram. E quase que Pedro, Tiago e João perderam isso, sabe por quê? Estava dormindo. Mas eu acho que com a luz que deu ali, né, porque estava escurinho, gostoso, cansado. Aí de repente aquele resplendor veio naquele lugar. E eles acordaram, atônitos, com aquela passagem. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Vamos ler só isso. Quando você está no seu lugar secreto, essas experiências sobrenaturais te alcançam. E essas experiências sobrenaturais é que vão alimentando a nossa fé e vão fazendo a gente ver que o nosso Deus invisível é real. Muito real. Nesse lugar secreto, nós conquistamos essa fé inabalável. Tão inabalável, que chega um momento também que nesse lugar secreto, às vezes vamos ter que fazer entregas ao Senhor. Vamos ouvir de Deus coisas que a gente gostaria que fosse diferente. Mas estamos tão fortalecidos, que sabemos que a vontade de Deus é linda, perfeita e agradável, porque foi no lugar secreto também. Em Mateus 26, do 41 ao 42, que Jesus sabia que estava chegando o momento dele ser entregue para a morte, para que eu e você pudéssemos estar nesse lugar hoje. E ele faz uma oração naquele lugar secreto de angústia, aonde ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que ele já estava tantas vezes nesse lugar secreto, que ele teve a força de poder falar: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por isso nós somos salvos hoje, pelo sangue de Jesus. Porque esse lugar secreto nos fortalece para os dias maus. Nos fortalece de uma forma poderosa, quando a resposta de Deus é não, e você ainda precisa de um tempo passando por essa situação. Nos fortalece de saber que a vontade de Deus é perfeita.
Porque Jesus sofreu a dor da morte, mas conquistou a chave da morte e do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, e foi colocado acima de todo nome, conquistado. Ele conquistou o lugar à direita de Deus e acima de todo nome, e rege com uma vara de ferro, porque tudo aquilo que Jesus determina, Ele é Rei e Senhor, porque Ele passou por esse momento de, no lugar secreto, entregar a Deus aquele momento, e falar: só preciso de uma coisa então, Senhor, me fortaleça para esse momento difícil. Porque se Deus te leva por momentos difíceis, é porque Ele vai te levar para lugares mais altos, grandes, onde a sua vida vai ser uma bênção também para outras vidas. Eu queria terminar lendo com vocês João 16, do 25 ao 27. Que diz assim: embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Jesus estava preparando os discípulos dele porque ele ia embora. E aqui essa passagem, sabe o que diz? Que hoje, quando você estiver no lugar secreto, o próprio Pai vai estar ali te ouvindo. Jesus falava: vocês vão pedir as coisas em meu nome porque eu ensinei, mas eu não vou precisar ficar entre você e o Pai, porque o Pai vai ouvir você, porque você me amou, porque você chegou nesse lugar. Então quando você estiver no seu lugar secreto, querido, o mesmo Deus que visitava Jesus, o mesmo Deus que o revestiu de autoridade, o mesmo Deus que veio e o cobriu e o preparava para coisas sobrenaturais, para operar o sobrenatural, esse Deus está com você. O mesmo Espírito que cobriu Jesus é o Espírito que vai te cobrir. A mesma autoridade que Jesus teve é a autoridade que vai vir sobre mim e sobre você. Mas a gente precisa ir para esse lugar secreto, ir para esse lugar que Jesus ensinou, ir para esse canto aonde eu adoro, aonde eu me purifico e me lavo no sangue de Jesus, aonde eu me relaciono com Deus como um pai com um filho e não como um comprador de supermercado. Não pense que você está orando se a única coisa que você chega diante de Deus é com uma lista de supermercado. Hoje Deus está te chamando para orar como Jesus. E então você vai viver como Jesus. Então a autoridade que Jesus falou que daria à igreja, você vai experimentar. Então você vai experimentar o sobrenatural. Você vai talvez ter orado à noite ou de manhã. Cada um tem um horário que é mais tranquilo para orar. Gente, não se pega muito a horário, porque para cada um tem um tipo de horário que é mais adequado. Mas se pega o seu lugar secreto com Deus, se pega esse lugar onde você se relaciona com Deus. Quando você sair dali, você já vai estar aos olhos no mundo espiritual, brilhando a glória de Cristo. E algumas pessoas vão até perceber isso e vão falar assim: você é diferente. E você vai poder falar: sou sim, porque não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu mudei sim, eu estou diferente sim. E hoje Jesus está nos chamando para orar. Vamos ficar de pé no nosso lugar? Vamos cantar essa música e depois a gente vai orar? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és.
Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, glória a Deus. Se tem alguém aqui nessa igreja hoje que quer conhecer esse Jesus e você nunca fez uma oração pedindo para Jesus ser Senhor da sua vida, mas você gostaria de viver isso, mas o primeiro passo é pedir para Jesus entrar no seu coração, pedir que Jesus seja Senhor da sua vida, cuide da sua vida a partir de agora. Se tem alguém que gostaria de pedir para Jesus entrar no seu coração, de pedir que Jesus agora fizesse parte de todos os seus dias e você nunca fez essa oração, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Vem, se você quiser vir e tiver constrangido, chame alguém para vir com você, alguém que veio junto com você, é o seu amigo. Mas vem à frente enquanto nós cantamos mais uma vez, porque todo dia a gente tem que dar oportunidade para as pessoas receberem a Cristo, receberem Jesus, e a partir de então, o seu lugar secreto, esse lugar com Jesus, você vai sendo ensinado, e você vai ter esse encontro com Deus. Vamos cantar mais uma vez o refrão, enquanto as pessoas estão vindo. Pode vir aqui à frente. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos manter esse ambiente ainda assim. Você que está aqui à frente, ora comigo dessa forma. Senhor Jesus, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida, perdoa meus pecados, maus caminhos, e endireita meus passos, para que eu chegue à tua presença e experimente essa vida contigo. Enche meu coração de alegria, do gozo do Espírito, e transforma meu ser, em nome de Jesus, amém. Pastor Rubens está junto, pode fazer a oração e depois ir ali. E você que está no seu lugar agora, você que sabe que quer ter uma vida de oração com Deus, faz um propósito agora.
Você quer viver essa vida cheia de autoridade, de poder que o Senhor tem para dar para você? Você não quer mais entrar na presença com uma lista de supermercado, mas quer falar com Deus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, muitas vezes queremos entrar na Tua presença, nesse lugar secreto, e não sabemos como fazer, ó Deus. Toma-nos pela mão, Senhor, e guia, assim como um filho é guiado pelo Pai. Nos guia, Senhor. Dirige a nossa oração, dirige nosso coração para entrarmos na Tua presença e saber Te adorar, e saber conversar contigo e nos relacionarmos contigo, ouvir Tua voz. Capacita-nos a ouvir Tua voz e derrama do Teu Espírito sobre nós de uma forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Agora você vai cantar esse refrão, querido, como um clamor diante do Pai, como um grito de clamor. Eu quero andar dessa forma. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver,